assista as minhas aulas e você já vai conseguir ganhar não sei quantos em milhões em dólares, não sei o quê. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laila Compan, criadora do Tradutor Iniciante, sou tradutora e intérprete profissional e tô aqui toda semana para dar uma dica para você que quer ser tradutor ou intérprete, para você que tá dando seus primeiros passos nessa profissão. Então fica aqui comigo, porque toda semana tem uma dica para vocês. E hoje eu quero falar com vocês o seguinte, sabe aquele negócio que a galera fica falando assim? Assista as minhas aulas e você já vai conseguir ganhar não sei quantos em milhões em dólares, não sei o quê. Né? Trabalha a hora que você quiser. Essas promessas que a gente vê aí na internet? Pois é, eu tenho uma coisa pra te contar. Não é bem assim que as coisas funcionam, sabe? Às vezes as pessoas exageram um pouquinho, entendeu? Você precisa saber que a vida leva tempo para acontecer. Muitas coisas demoram dias, meses, às vezes anos para você começar a ver um resultado. E eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu vou te dar o exemplo de um bebê. Quando uma mulher descobre que tá grávida, ela não tem o bebê no dia seguinte. Ela espera aí 9 meses, né? 40 semanas pro bebê nascer. Tudo bem, alguns adiantam um pouquinho, outros atrasam um pouquinho, mas é por ali. 40 semanas esperando. 9 meses, mais ou menos, né? A partir do momento que você descobre, você fica ali 9 meses esperando o bebê se formar, tudo acontecer. Por que vocês acham que, pelo fato de saber 2 idiomas, no dia seguinte vocês estarão lotados de trabalho, ganhando em dólar, em euro, em todas as moedas possíveis e vão ficar ricos? Quem nunca deu uma bela alfinetada em alguém, né? Muito provavelmente isso não vai acontecer. E eu não tô falando isso pra te desanimar, muito pelo contrário. Eu tô falando isso pra que, se você quiser ser tradutor, você venha pra profissão, mas que você venha assim com um pensamento realístico, né? Que você não venha com essa fantasia, com esse sonho na sua cabeça, achando que você vai virar tradutor, que você vai trabalhar 2 horas por dia e que você vai ficar rico com isso. Não vai. Muito provavelmente, talvez nem como renda extra funcione, porque muitos clientes têm pressa, querem tudo pra ontem e talvez você deixar pra trabalhar depois que você chegar do seu trabalho, assim, sabe? Tipo, aquela renda extra, aquela coisinha assim, talvez não dê tempo, né? E aí, conforme você for conseguindo os clientes, eles vão te pedir os prazos e talvez o tempo que você tenha disponível pra trabalhar não ajude nesse prazo, a não ser que você tenha um trabalho que também tem um horário bem flexível. Mas o que eu quero compartilhar hoje com vocês é a minha história. Senta que lá vem a história. Para vocês verem o tempo, né? Vocês terem uma noção do tempo que leva para as coisas acontecerem. No meu caso, né, muito especificamente, eu conheci a profissão quando eu tinha 10 anos de idade. Já fazem 84 anos. Eu tava vendo televisão, né? E aí, num programa desses de auditório, foi um artista e alguém falando inglês. E tinha ali o intérprete. Por algum motivo mostraram o intérprete, mas estava tendo interpretação simultânea. E geralmente a gente não aparece, né? As pessoas não mostram a gente muito raro, assim, numa palestra, algum palestrante agradecer ou mencionar os intérpretes e tal. É bem difícil isso acontecer, mas naquele dia aconteceu. E eu fiquei encantada com aquela profissão. E não foi pensando assim, Cara, eu posso trabalhar, tipo, na televisão. não, nunca passou isso pela minha cabeça, sabe? Eu não tenho essa aspiração de, Eu quero ser intérprete pra interpretar mídia, né? Pra interpretar na mídia. não tenho isso. Se acontecer, se surgir uma oportunidade, beleza, vou ficar feliz, mas não é o meu foco. Eu só fiquei encantada com a profissão, com aquela coisa de... Cara, você entende o que a outra pessoa tá falando. Eu com 10 anos sabia o que de inglês? Girl, ball, boy, aquelas coisinhas que a gente aprende na escola. E eu ainda nem tinha começado o curso de inglês naquela época e eu fiquei muito encantada. Muito. Eu falava assim... Cara, como pode uma pessoa ouvir, assim, tipo, uma língua, ninguém tá entendendo nada, mas aquela pessoa tá entendendo e ela tá traduzindo pra gente. Aquilo pra mim foi assim... Sabe, assim, explodiu minha cabeça. Eu falei, eu quero ser isso aí quando eu crescer. E desde que eu tinha 10 anos, quando qualquer pessoa perguntava pra mim... O que você quer ser quando crescer? Eu respondia, Eu quero ser tradutora. E assim foi. Cheguei na escola, já no ensino médio, esperando pra fazer vestibular. E eu começava a perguntar pros professores. Eu não sei qual é o curso que eu tenho que fazer. Eu quero ser tradutora. Mas eu não encontro esse curso. Na época, gente, naquela época, não existia internet, né? Desculpe a pergunta.
Mas em que ano estamos? 1953. Não existia YouTube sequer. E muito menos o tradutor iniciante pra eu pegar dicas. Então eu tinha que procurar naquele matagal, porque nem o Google existia naquela época. Eu tô começando a me sentir muito velha, cara, agora, falando isso tudo, mas tudo bem. Eu tinha que pesquisar do meu jeito. Eu não conhecia nenhum tradutor, eu não conhecia nenhum intérprete. Eu fiquei assim, Cara, não sei que curso que eu tenho que fazer, eu não sei o que eu tenho que estudar. e os professores na escola falavam pra mim que eu tinha que fazer letras. E eu falava, Não. Eu não vou fazer letras, porque eu não quero dar aula. geralmente, né, o professor de letras, a pessoa que faz letras acaba parando na sala de aula e numa faixa etária complicada, né, que geralmente é o ensino médio. Cara, eu era adolescente, eu sabia o trabalho que dava aturar aquela galera. E eu falei, não. Se alguém tem alguma frigideira, por favor. Eu tenho. Frigideira? É frigideira. Pra quê? E por que você traz uma frigideira pra escola? Não quero isso pra minha vida. Aí não consegui encontrar, não aceitei fazer letras, não consegui encontrar o tal curso pra ser tradutor. Eu queria estudar numa universidade federal ou estadual, enfim, né? Queria uma faculdade pública e no Rio de Janeiro. Aí eu falei, Cara, eu vou mudar o curso, né? Vamos fazer outra coisa. fui e fiz pedagogia, que era outra coisa que eu gosto muito de dar aula, gosto muito de ensinar. Me formei na UFRJ. Quando eu tava terminando já, eu acho que no último semestre, no último ano, eu comecei a dar aula de espanhol. Eu tive 2 alunos, gente, em semestres diferentes, em turmas totalmente diferentes. O primeiro aluno falou pra mim, né, aquela coisa de a gente se conhecer, primeiro dia de aula e tal, ele comentou que ele fazia uma pós-graduação em tradução. E eu fiquei assim, cara, que legal. Só que ele fazia em inglês. Então, assim, legal, mas a ficha não caiu. Passou um semestre, em outra turma, em outro dia, em outro horário, eu tive outro aluno que comentou a mesma coisa. Eu faço pós-graduação em tradução, em inglês também. E os 2 eram amigos no curso de pós-graduação, só que no curso de espanhol eles estavam em turmas diferentes. Eu falei assim, Nossa, que legal. Eu dei aula pra um rapaz que também fazia pós-graduação em tradução. e aí eu comecei a conversar e eu falei assim, Eu vou procurar. Tem de espanhol? eles falaram que tinha. Aí eu comecei a procurar, não sei o que e tal. Eu, pô, legal, vou fazer esse curso. Na época eu queria fazer o curso presencial, né? Na época existia o curso presencial, inclusive. Eu não conseguia fazer nada online. Estudar online não era pra mim. Aí eu fiz o curso presencialmente. Só que, pra eu conseguir entrar numa turma, eu tive que esperar 3 semestres. 1 ano e meio de espera. Gente, nada na minha vida é fácil. Eu não sei se isso é sorte, se isso é azar, se isso é pra eu valorizar cada momento da minha vida, mas nada na minha vida é fácil. Foram 3 semestres de espera. Eu fazia minha inscrição, que a gente tinha que pagar a inscrição, não abria a turma. Aí a universidade me devolvia o dinheiro. Aí no semestre seguinte estava eu lá me inscrevendo, não abria a turma, eles me ligavam. Eu sei que chegou uma hora que eles já me conheciam. E aí eles falaram assim, Olha, a senhora quer deixar o dinheiro aqui com a gente? Quando abrir turma, a gente avisa a senhora? eu falei, quero, porque eu tinha certeza que eu ia fazer aquele curso, sabe? Aquela turma ia abrir em algum momento e eu ia fazer aquele curso. Quando eu falei pra eles, eu quero deixar meu dinheiro com vocês, a turma abriu. Aí eu consegui começar o meu curso de pós-graduação em tradução. Por quê? Eu, assim como muitas pessoas, Como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. eu acreditava que tradução e interpretação era a mesma coisa. Que aquele trabalho que eu vi o intérprete fazendo lá quando eu tinha 10 anos era tradução. Eu não sabia que tinha diferença, né? Entrei pro curso, comecei a estudar, fazer minha pós em tradução, me apaixonei. Falei, É isso que eu quero pra minha vida. no meio da minha pós-graduação, que eu fui descobrir, conversando, eu descobri que tradução e interpretação são coisas diferentes. E aí eu falei, Mas, professora, o que eu faço então? aí ela falou pra mim, ó, Olha, eu te aconselho a você terminar o curso, né, de tradução, de pós de tradução, e depois você faz uma pós em interpretação. só que após a interpretação daquele curso acabou. Eu fazia na época na Gama Filho. E aí mudou pra Estácio e tal, enfim, deu aquela confusão toda. E acabou o curso de interpretação. E eu fiquei com aquele gostinho, né? Poxa, mas eu queria fazer. E eu não conhecia outro curso. Já tava começando a conhecer os intérpretes, os tradutores, mas ainda não conhecia nenhum intérprete. Tava entrando no mundo da tradução, né, gente? Tava começando a minha carreira ali. Olha, eu tinha 10 anos quando eu descobri a profissão, só pra gente fazer a linha do tempo. 10 anos quando eu conheci a profissão. E em 2013
2013 eu comecei a minha pós. Eu tinha 24 anos. E aí no meio da pós eu soube, né, dessa diferença e tal. Conversei muito com a professora sobre interpretação. Ela me deu umas dicas, né? E eu comecei a praticar em casa por minha conta. Em 2015 ou 16, eu nunca lembro, eu fiz o meu primeiro trabalho remunerado como intérprete. Foi só interpretação consecutiva e sussurrada nesse evento que a gente fez. Não teve interpretação simultânea. Apesar que a sussurrada não deixa de ser uma simultânea, né? Mas enfim, eu terminei muito cansada e eu não sabia se aquilo ia compensar financeiramente falando, né? Porque foi cansativo um dia inteiro, não tinha técnica, sabe? Então realmente cansa. E aí eu deixei aquele meu sonho em stand-by. E eu falei assim, Não sei se eu quero, não sei. e aí eu continuei na tradução, só na tradução, não fazia interpretação. E depois, um pouco depois ainda no meio da pandemia, não foi depois da pandemia, foi ainda na pandemia, eu falei assim, pô, acho que eu quero ser intérprete sim e tal. E comecei a pesquisar. Em 2022 eu comecei o meu primeiro curso de interpretação. E em 2022 ainda, antes de terminar o curso de interpretação, eu tinha bons feedbacks dos meus professores. Eu me lancei no mercado e eu comecei a trabalhar já como intérprete em 2022. Então, gente, olha aí quanto tempo levou para eu chegar, né, o que era um sonho de uma criança de 10 anos, eu fui alcançar já com meus 30 e poucos anos, mas alcancei. Eu levei mais de 20 anos para chegar onde eu queria chegar. E eu não acho que eu cheguei onde eu queria chegar. Eu quero mais um pouco, né? Eu tô só no início. Eu penso assim, eu quero ir mais longe do que eu tô hoje, sabe? Mas eu já me sinto realizada. Só que aos pouquinhos, né? Vocês viram cada passo que eu tive que dar? E ainda teve uma outra experiência que eu não comentei com vocês, que foi incrível. Em 2013, quando eu casei, a gente foi pro México. Nossa lua de mel foi no México. O único passeio que a gente conseguiu fazer lá por motivos climáticos, né, foi de nadar com os golfinhos. Naquele dia, eu fiz a minha primeira interpretação. Obviamente, né, não foi um trabalho pago. O que aconteceu? Eu viajei pro México e eu queria ficar longe dos brasileiros. Eu só queria ficar com os mexicanos, eu só queria ouvir espanhol. Só que, o que aconteceu? Eu quis fazer um passeio turístico, né, de nadar com os golfinhos, e a gente foi junto com um grupo de brasileiros. Quando eu entrei naquela van e só tinha brasileiro, só tinha gente falando português, eu tive um treco. Eu falei pro meu marido assim, cara, eu quero sair daqui, eu não aguento mais ouvir gente falando português, eu só quero ouvir espanhol. Sabe, eu fiquei assim, muito chateada, fiquei muito chateada mesmo. E, gente, essa ficha só caiu tem mais ou menos uma semana, tá? Uma semana, agora, em 2024, caiu a ficha. Às vezes a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida. Eu estava no meio de um grupo de brasileiros, ninguém falava espanhol naquele grupo. Só eu falava espanhol naquele grupo. A gente foi fazer o raio do nado com os golfinhos. O rapaz, o instrutor lá, né, falava português muito bem. Não vou dizer que ele falava mal. Tinha o sotaque lá dele, tudo, mas ele falava português muito bem. Ele ia dando as instruções de como é que a gente tinha que se comportar com os golfinhos, para os golfinhos virem até a gente. Pra gente tirar foto, pra fazer aquelas coisas todas. E eu não tenho nenhuma foto com golfinho, por incrível que pareça. O que acontecia? Ele falava assim, por exemplo. Você vai pegar a bola, Ele tinha uma bola lá. você vai pegar a bola, você vai fazer assim com a bola. E o golfinho vai vir, vai encostar o narizinho dele na bola. E vocês vão olhar pra câmera e vão tirar foto. Beleza? Gente, ele explicou, assim, perfeitamente bem. O que aconteceu? Ele deu a bola pra uma senhora lá. A senhora fez o que com a bola? Jogou, como se ela estivesse brincando com o cachorro. Só que os golfinhos são os cachorrinhos do mar. Aí o que o golfinho fez? Foi lá onde a senhorinha jogou a bola, trouxe a bola pro rapaz e ganhou lá o peixinho dele, o petisquinho dele. O rapaz começou a meio que perder a paciência, porque tudo que ele explicava, gente, as pessoas faziam tudo errado. As pessoas não conseguiam entender. Não sei se estavam muito animados, não sei o que era, mas as pessoas não entendiam. Eu, que já tava, né, com meu pavio bem curto, já tava quase explodindo, porque eu tava com raiva de estar ali com os brasileiros, o que eu fiz? Eu comecei a interpretar. Mesmo ele falando português, eu repetia tudo em português e aí as pessoas entendiam. Não sei, né, se pelo meu sotaque, assim, essa coisinha carioca, assim, bem delicada, né, que o carioca tem de falar. Tipo, olha só, vocês não estão prestando atenção. Mas assim, sabe? Não, tem que fazer assim, caramba, pô. Sabe? Aquela coisinha bem delicada.
delicada, bem amorosa de carioca, né? Rio de Janeiro, pô! As pessoas começaram a fazer direito. O que o rapaz fez? Ele parou de falar português. Ele não falava mais uma palavra em português, ele começou a falar só em espanhol. Aí, tem uma hora que ele virou pra mim e falou assim, você fala espanhol? Eu falei, falo. Pode falar tudo em espanhol que eu traduzo pra eles, não tem problema. Aí ele começou a falar em espanhol e eu comecei a interpretar pro grupo de brasileiros pra gente conseguir fazer ali tudo que a gente tinha que fazer e dar tudo certo. Gente, deu tudo certo. Aí sim a coisa andou, aí sim tudo funcionou e eu fiquei ali como intérprete sem saber sequer que eu estava interpretando. Muitas vezes, por que eu dei essa volta toda, né, aí pra contar essa história pra vocês? Porque muitas vezes a gente chega na tradução e a gente não sabe o que a gente tá fazendo. A gente tá ali traduzindo, ou a gente tá ali interpretando, né? A galera que tem família bilíngue, às vezes faz isso pra família, pros pais ou pros avós e não sabe que isso é uma profissão. Só que o fato de você fazer voluntariamente, como foi esse meu caso no México, eu fiz ali voluntariamente. Eu nem sabia, gente, sério, eu não me liguei do que eu tava fazendo. Foi uma coisa assim muito inconsciente, eu só queria fazer, sabe? Eu queria estar ali, eu queria poder chegar a minha vez pra eu poder brincar com os golfinhos. Sei lá, foi muito inconsciente. Eu não me liguei do que eu tava fazendo. Muitas vezes a gente também não percebe. Só que o fato de você fazer consciente ou inconscientemente isso não te torna um intérprete profissional. Mesmo que... Ah, mas eu interpreto na minha comunidade pra não sei quem, eu interpreto na minha igreja, eu interpreto sei lá onde. Isso não faz de você um intérprete profissional. Se você quiser trabalhar como intérprete profissional, você precisa investir na sua formação. Por mais que a nossa profissão não seja regulamentada, o que significa isso? Que teoricamente qualquer pessoa pode exercer, você precisa da formação. Você precisa ter conhecimento do que você está fazendo, você precisa saber como lidar com determinadas situações. Porque não é só você chegar e passar de um idioma para o outro, tem muita coisa envolvida nisso aí. Tem questões comportamentais, tem questões éticas, tem questões de escolha linguística, de vocabulário. São muitas questões envolvidas. E você precisa estar preparado se você quiser trabalhar profissionalmente nessa área, se você quiser ser remunerado, né, para fazer esse tipo de trabalho. A minha dica para você é: quer ser intérprete? Vai demorar um tempinho. Vai. Talvez seja mais rápido para você do que foi para mim, porque hoje você tem muito mais informação à disposição. Inclusive, eu vou dar para você uma dica que eu não tive. Você que de repente não sabe qual curso tem que fazer, presta atenção então agora. A pós-graduação da Faculdade Forte de Interpretação vão começar as turmas e você que sabe inglês ou espanhol pode participar, porque vai ter turma de inglês e turma de espanhol. Então, vai ter lá para trabalhar os pares inglês-português e espanhol-português. Quem é do espanhol vai para o espanhol-português, quem é do inglês vai para o inglês-português. A gente vai ter aí duas turmas para vocês estudarem interpretação, para vocês aprenderem as técnicas, para vocês praticarem, para vocês ganharem experiência, para vocês conhecerem o mercado e poder começar a trabalhar profissionalmente nessa área. O curso tem duração de 1 ano e meio e vocês saem de lá com 6 meses, vocês já vão ver que vocês têm uma evolução assim exponencial, sabe? Uma evolução absurda. É um curso muito bom. E as inscrições estão abertas e a notícia boa é que eu conversei com o pessoal lá da Faculdade Forte e consegui o cupom de desconto para você fazer a sua inscrição e ter desconto em todas, presta atenção, todas as mensalidades do curso de interpretação. Então, se você já tem um diploma, já tem uma graduação, já terminou sua faculdade, você pode fazer a pós-graduação em interpretação. Não importa qual foi a faculdade que você fez. Você pode ter feito faculdade de medicina, de engenharia, de administração, não importa o curso. Se você tem um diploma de graduação, se você já terminou sua faculdade, você pode fazer a pós. Então, vou deixar para vocês o link aqui embaixo na caixinha de descrição e o cupom de desconto do Tradutor Iniciante para vocês usarem para conseguir fazer a inscrição e ter desconto na mensalidade. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui na caixinha de perguntas, olha isso.
Deixem aqui nos comentários do vídeo e eu respondo pra vocês e vou auxiliando vocês, beleza? Então é isso, meu povo, olha, estudem, estudem. Quem quer ser tradutor ou quem quer ser intérprete tem que estudar. Espero que essa dica tenha ajudado. Aquele beijo pra vocês e a gente se encontra na próxima semana com mais dicas aqui no canal. Tchau, tchau!